Quando meu filho, que tinha só 4 meses à época, aparentou estar com alguma dificuldade para respirar no meio da noite, eu, acredite você ou não, pensei 2 vezes antes de ligar para emergência. Por quê? Porque a saúde aqui nos Estados Unidos é uma coisa bem complicada. Eu vejo muita gente muita gente aí no Brasil usando os Estados Unidos como um modelo ideal de país, né? Quase um paraíso na Terra, assim, né? E claro, é um país desenvolvido, tem muita coisa legal, a qualidade de vida no geral é melhor que a do Brasil, mas não é, nem tudo são flores, né? Tem coisas que a gente às vezes não percebe sem morar aqui, né? Para quem só visita, fica alguns dias, acaba não sabendo como que é a realidade, né? Eu queria falar, o primeiro assunto que eu queria falar sobre isso é a saúde de maneira geral, quando você precisa de algum cuidado médico, né? Eu vou comentar, vou explicar melhor essa história do meu filho, que eu falei no começo, mais pro final, mas eu queria começar falando de outras coisas, né? A primeira coisa é a questão da saúde gratuita, né? Que é comparando aí com o Brasil, onde tem o SUS, que mesmo que a qualidade seja ruim, acho que em boa parte dos hospitais públicos brasileiros, né, deixa a desejar, pelo menos existe, né? Pelo menos você tem. Aqui nos Estados Unidos existe saúde gratuita, mas é para um percentual bem pequeno da população. Não vou ficar entrando em muitos detalhes, mas o Medicare e o Medicaid são basicamente, para resumir, são para pessoas com renda muito baixa ou para pessoas acima de 65 anos. Eu fiz uma pesquisinha rápida aí, isso dá mais ou menos uns 35 milhões de pessoas, acho que são cobertos por esses serviços gratuitos, o que dá menos de 20% da população americana, né? Então, assim, está bem longe de ser totalmente coberto, né? Isso faz uma diferença, né? Porque, assim, mesmo que você tenha plano de saúde e tal, você acaba usando o SUS em algum momento, numa emergência, ou para vacinas. Eu não sei exatamente como é que estão as coisas agora aí, mas sempre tem algum parente, sei lá, que não está coberto por plano de saúde e acaba usando, ou tem um hospital que tem um atendimento melhor. Então, isso já é uma diferença grande, né? A segunda parte que eu queria falar é a questão dos convênios, né? E como é que funciona aqui e o que a gente está acostumado no Brasil, né? No Brasil, os convênios, um convênio de médio para bom, acho que agora aumentou um pouco o leque de opções, né? Mas um convênio, pelo menos quando eu morava aí, ele meio que cobre quase tudo, né? Então é bem normal você ir no médico e o médico pedir vários exames, e você vai lá pro laboratório, faz todos os exames e nem está pensando no custo daquilo, né? Exames que às vezes são bem caros, né? Porque aquilo lá está incluso no seu plano de saúde, né? É claro que eu tô generalizando um pouco, mas de forma geral você não pensa. Seu filho ficou doente, tá com uma febre que você nem acha que é nada grave, mas por precaução, às vezes você leva no pediatra só para passar por uma consulta. Lógico, às vezes tem um pagamento também pequeno ali, né? Mas não é meio que um valor bem menor, né? Dependendo do tipo de seguro, que não vai dar para detalhar todos os tipos. Mas de forma geral é assim que funciona no Brasil, né? Aqui tem mais opções ainda, mas normalmente o seguro só cobre o convênio, né? Acho que é chamado com nomes diferentes em diferentes lugares do país. Ele só cobre algumas coisas mais básicas, por exemplo, uma vez por ano você fazer um check-up, alguns exames mais básicos, e tem muita coisa que não tá coberto ali pelo seguro. E aí tem algumas regrinhas assim que você pode escolher, que você vai fazer pagar mais ou menos mensalmente pelo seguro, né? Então, se você fizer, por exemplo, tem você meio que trava um teto assim de X mil dólares que você quer gastar naquele ano, que você quer gastar não, né? O máximo que você poderia gastar, e até lá você paga do bolso, a partir de lá o seguro começa a cobrir. É como se fosse uma franquia de seguro de carro, né? Quanto maior for esse gasto,
teto mais barato que o seguro, porque lógico que você está tomando mais risco, né? Mas isso, além do que, e aí tem uma série de outras coisas, de complicações, de que às vezes tem alguns médicos que você precisa ser recomendado pelo seu primary doctor, né, que seria, sei lá, um clínico geral, assim. Se eles não aceitam, o convênio não aceita se não tiver recomendação, então muitas vezes, assim, por exemplo, você está com uma dor nas costas, você não pode ir no ortopedista direto, você tem que passar pelo clínico geral para ele te encaminhar para lá, e aí sim o seguro vai cobrir, porque imagino que seja para evitar que a pessoa fique indo sem ter muita necessidade, né? Mas isso leva a... acho que já ficou claro que, né, fica meio complicado, né, para morar aqui. Quando você tem, acho que acaba tornando a sua mentalidade, você acaba pensando duas vezes, mas eu vou introduzir um terceiro ponto ainda que vai deixar isso mais claro ainda, pensando duas vezes antes de procurar um médico, né. O terceiro ponto é que o custo do tratamento médico aqui é muito alto, é muito difícil de entender. Eu já tentei ler sobre o assunto e é complicadíssimo de entender por que as coisas custam tão cara quanto elas custam. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, eu fiz uma viagem para a Índia e eu tive que tomar algumas vacinas. E aí, essa parte foi a empresa que pagou, não foi nem meu seguro, mas o custo, quando eu recebi o custo, foram acho que umas 4 vacinas, deu uns $600. E aí eu fui olhar a discriminação, assim, do que estava discriminado ali no boleto, né, que eu recebi. E só a conversa, assim, o custo já é meio absurdo, né? Mas só a conversa que veio uma enfermeira, alguma coisa, não era uma médica, acho que uma enfermeira veio me explicar aquelas explicações básicas sobre a vacina, os efeitos colaterais possíveis, os riscos e tal. E só aquela conversinha de 10, 15 minutos, o hospital cobrou $200. É muito absurdo. E aí tem sempre assim, tem um preço que é o preço cheio, aí tem um desconto gigante para o seguro, que é mais ou menos parecido com o que acontece no Brasil, só que aqui é mais complicado do que no Brasil. Você consegue entender, se eu pagar no particular vai custar 300, mas aí se eu fizer no seguro eu pago só, sei lá, 20, mas o médico vai receber uns, sei lá, 70 do seguro, alguma coisa assim, chutando números aleatórios aqui. Aqui é muito, muito complicado de você saber. Acho que o número mais, assim, dramático, mais, assim, chamativo, foi quando meu segundo filho nasceu. Eu recebi uma conta só do hospital, isso sem contar médico, sem contar anestesista, de $48 mil, era o custo total, por dois ou 3 dias no hospital, em parto normal. Só que daí a discriminação veio assim, o valor total 48 mil, desconto do seguro 46 mil, ou seja, desses 48, 46 era desconto, o seguro não ia pagar, valor total a ser pago 2 mil, valor pago pelo seguro 1.000, então eu só paguei 1.000. Só que até eu chegar lá eu quase morri do coração, né? Porque quando eu recebi um boleto de $48 mil não foi muito legal. Então, teve outra coisa também que chega até a ser meio bizarro, né? Porque assim, o anestesista, alguns anestesistas do hospital aceitavam o convênio que eu tinha e outros não. E como era um plantão e é parto normal e você não sabe quem vai estar lá, você tinha que meio que correr o risco ali pode ser que o anestesista da hora que esteja lá aceite ou não. E aí já são mais alguns $1.000 aí que iriam que eu ia ter que pagar. Essa maluquice assim de custos, até hoje eu não entendi. Se alguém quiser comentar aí embaixo e tiver mais conhecimento sobre esse assunto, pode ajudar. E para finalizar só com a história que eu falei do meu filho, é porque foi uma situação assim, tava todo mundo cansado com um bebê em casa, aquela coisa de bebê novo que não dorme direito, né? O outro filho mais velho também. Então, a gente não tinha certeza se a gente estava muito cansado, o que estava acontecendo com ele, se ele estava realmente com algum problema ou não. No final das contas, a gente estava por motivos aí que não preciso entrar em detalhes, a gente não dava para dirigir naquele momento. Então a gente teria que chamar uma ambulância.
e a ambulância também aqui tem uma fama de custar muito caro. Então, assim, resumindo a história, a gente chamou a ambulância e, e ficou a brincadeira aí de... Ele não tinha, o que ele tinha não era nada muito sério, era um negócio que chama bronquialite, que era meio que uma prima da bronquite aí, acho. Que teria que ter ido no médico, mas não precisava ter sido de madrugada, não precisava ter sido do jeito que foi. Aí foi $1.000 de ambulância e somando todo a emergência, mas o tempo que ele ficou lá, ele ficou só algumas horas no hospital, ficou $5.000. Então, não é porque eu sou um pai terrível que eu falei no começo, que eu pensei duas vezes, é porque realmente às vezes você olha e fala, pô, mas e se não for nada? A gente vai até lá, por precaução. E lógico que eu levei, nesse caso que era uma coisa mais, aparentemente mais grave. Acabou que nem era tão grave, mas podia ser, né? Então pelo risco ali você não faz. Mas, enfim, o Breaking Bad é um bom exemplo disso, a série, para quem já assistiu. Ela ilustra muito bem isso. O cara não quer fazer um tratamento de câncer porque ele vai consumir tudo que a família tem de poupança, né? Muitas pessoas aqui nos Estados Unidos têm que escolher entre um tratamento médico ou mandar o filho para a faculdade, esse tipo de coisa, ou nem fazer um tratamento médico simplesmente porque não tem dinheiro. Então, assim, é só para mostrar para quem nunca morou aqui, tem curiosidade de saber algumas coisas, que tem coisa boa, mas também tem algumas coisas que não são tão boas assim. É isso.